Clara Nogueira jamais imaginou que derramar café quente no peito de um estranho seria o começo da maior reviravolta de sua vida, muito menos que esse estranho guardava segredos capazes de colocar todos no navio em perigo mortal. Mas ali estava ela, com a xícara vazia na mão trêmula e o rosto em chamas, encarando os olhos acinzentados, mais calmos que já vira diante de uma catástrofe de cafeína. Meu Deus! Eu sou um desastre ambulante! Clara tentou secar a camisa dele com guardanapos, o que só piorou tudo, espalhando o líquido marrom por uma área ainda maior. Eu juro que não faço isso de propósito. É que o navio balançou e... Está tudo bem. A voz dele era grave, com um sotaque quase imperceptível, como se tivesse morado em muitos lugares e em nenhum ao mesmo tempo. Ele segurou gentilmente o pulso dela, interrompendo o ataque frenético de guardanapos. Sério, já passei por coisas bem piores que café pela manhã. O sorriso discreto nos lábios dele fez o estômago de Clara dar um nó. Não era justo. O homem estava encharcado de café e ainda conseguia ser encantador. Ela deve ter ficado vermelha como um pimentão, porque sua mãe, Dona Lúcia, apareceu como um furacão de estampa floral e bom humor. Clara Maria Nogueira. A mãe se aproximou com aquele olhar de: eu te avisei para ter cuidado. Filha, você não pode andar sem olhar para frente nem por 5 minutos. Mãe, por favor. Clara queria que o chão do Aurora Mare se abrisse e a engolisse. Ali estava ela, no cruzeiro mais luxuoso que já pisara na vida, conseguindo o feito incrível de humilhar-se nos primeiros 30 minutos a bordo. Realmente, não foi nada. O homem estendeu a mão para Dona Lúcia com uma educação que parecia vir de outro século. Leonardo Vale, mas pode me chamar de Leon. E a senhora é... Lúcia, mãe dessa desastrada aqui. Dona Lúcia apertou a mão dele com entusiasmo. E essa é Clara, minha filha única, solteira, excelente cozinheira e... Mãe, Clara queria morrer. Ele não precisa do meu currículo completo. Leonardo riu, e foi um som genuíno, não aquela risada educada de gente rica que Clara já tinha ouvido em festas corporativas. Havia algo diferente nele. Usava roupas caras, mas sem ostentação. Tinha porte militar, mas os olhos carregavam uma suavidade que contrastava com a postura ereta. Era como se ele estivesse ali, e ao mesmo tempo em outro lugar, observando tudo com uma atenção que beirava a vigilância. Aceito o café como presente de boas-vindas, ele disse, pegando uma camisa limpa da bolsa que carregava. Agora, se me dão licença, preciso me trocar antes que alguém pense que sobrevivi a um atentado de cappuccino. Quando ele se afastou, Dona Lúcia cutucou a filha com o cotovelo. Esse aí é gente fina, Clara. Olhos bonitos, educado. Não gritou com você. Anota o nome dele. Mãe, pelo amor de Deus. Clara suspirou, mas seus olhos seguiram Leonardo até ele desaparecer no corredor. A gente acabou de subir no navio. Você não pode já estar fazendo matchmaking. Filha, oportunidade não toca a campainha 2 vezes. Clara revirou os olhos, mas seu coração ainda batia acelerado. Não era só pela vergonha. Havia algo naquele homem que a intrigava. Talvez fosse a maneira como ele olhava ao redor com atenção calculada, como se estivesse mapeando rotas de fuga. Ou talvez fosse o jeito como seus olhos tinham se fixado nela por 1 segundo a mais do que o necessário, como se estivesse memorizando seu rosto. O Aurora Mare era uma cidade flutuante de luxo. 8 andares de mármore italiano, lustres de cristal, piscinas de borda infinita e restaurantes com estrelas Michelin. Para Clara, que crescera dividindo um apartamento de 2 quartos com a mãe e economizando cada centavo, era como ter entrado em um filme. Aquele cruzeiro pelo mar Arábico, de Dubai às Ilhas Maldivas, era o prêmio de um sorteio corporativo que ela jamais imaginou ganhar. Você merece isso, filha, Dona Lúcia disse, como se lesse seus pensamentos. Depois de tudo que passou com aquele monstro do Rodrigo, você merece o mundo. Clara engoliu seco. Rodrigo,
O noivo controlador que transformara 3 anos de sua vida em uma prisão emocional. Ele monitorava suas roupas, suas amizades, seus horários. Dizia que era amor, mas era possessão. Terminar com ele fora como arrancar um espinho fincado fundo demais. Doeu, sangrou, mas foi necessário. Isso aqui é recomeço, Clara murmurou, olhando o mar azul turquesa pela janela panorâmica. O mar é liberdade, mãe. É infinito. E você também merece algo infinito, minha filha. Elas passaram o dia explorando o navio. Clara tirou 1000 fotos, do convés, da piscina, do spa, até do banheiro da suíte, porque era maior que a sala do apartamento dela. Dona Lúcia fez amizade com metade dos passageiros, incluindo um grupo de senhoras italianas que a ensinaram a pedir vinho na língua delas. À noite, durante o jantar de boas-vindas no salão principal, Clara o viu novamente. Leonardo estava sentado sozinho em uma mesa de canto, vestindo um blazer escuro e lendo algo no celular. Não parecia deslocado, mas também não parecia pertencer àquele mundo de risos altos e taças tilintando. Era como se ele fosse uma sombra bem vestida, presente mas invisível. Vai lá falar com ele. Dona Lúcia empurrou a filha com o cotovelo. Não vou. Já me humilhei o suficiente por hoje. Clara, você tem 29 anos, não 90. Vai. Antes que pudesse protestar, um homem com cabelos negros brilhantes demais e um sorriso que ocupava metade do rosto surgiu no palco. Buonasera, bellissime persone! Ele abriu os braços como se fosse abraçar o salão inteiro. Eu sou Enzo Bianchetti, diretor de entretenimento deste maravilhoso navio, e estou aqui para garantir que vocês se divirtam tanto que esqueçam os problemas em terra firme. Enzo era puro carisma italiano. Gesticulava como se estivesse regendo uma ópera. Contava piadas que faziam até os garçons rirem e tinha aquela habilidade rara de fazer todo mundo se sentir especial. Ele começou um jogo de perguntas e respostas, puxando passageiros para o palco. E você, moça linda de cabelo cacheado? Enzo apontou diretamente para Clara, que quase engasgou com o vinho. Sim, você. Venha aqui. Não, eu... Vai, filha. Dona Lúcia praticamente empurrou Clara para fora da cadeira. Com as pernas bambas e o rosto em chamas, Clara subiu no palco sob aplausos. Enzo a recebeu com um abraço teatral. Como é seu nome, cara? Clara. Clara, que nome lindo! E me diz, Clara, qual foi a coisa mais ousada que você já fez na vida? Clara pensou. A coisa mais ousada, terminar com Rodrigo, entrar naquele sorteio, subir naquele navio, derramar café em um estranho bonito. Eu estou aqui, ela disse, e a voz saiu mais firme do que esperava. Essa é a coisa mais ousada. Estar aqui, neste navio, neste momento. O salão ficou em silêncio por 1 segundo e então explodiu em aplausos. Enzo colocou a mão no coração, dramatizando emoção. Madonna, isso foi lindo. Vocês ouviram? Estar presente é a maior ousadia. Quando Clara voltou para a mesa, suas mãos tremiam de adrenalina. Dona Lúcia estava radiante, mas o que a deixou sem ar foi perceber que Leonardo olhava para ela. Não era um olhar casual, era intenso. Como se ele tivesse visto algo nela que mais ninguém via. Seus olhos se encontraram por 3 segundos que pareceram 3 horas. E então ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que fez o coração de Clara disparar como se estivesse em queda livre. Naquele momento, enquanto o Aurora Mare navegava sob um céu estrelado pelo mar Arábico, Clara Nogueira não fazia ideia de que havia acabado de conhecer o homem que mudaria sua vida para sempre e que em poucos dias a salvaria da morte. Se alguém tivesse dito a Clara que ela passaria a manhã seguinte tropeçando, literalmente, em Leonardo Vale, ela teria rido e mudado de assunto. Mas ali estava ela, de novo, fazendo papel de palhaça. Desta vez, sem café envolvido, mas com um carrinho de limpeza que ela não viu ao virar a esquina do corredor. Caramba!
Clara se agarrou à primeira coisa sólida que encontrou, que por azar ou sorte do destino era o braço de Leonardo. A gente precisa parar de se encontrar assim, ele disse com aquele sorriso discreto que já estava se tornando perigosamente familiar. Ou eu vou começar a achar que você está me perseguindo. Eu não, quer dizer, não estou. Clara se afastou rápido demais e quase tropeçou de novo. É que esse navio é grande, mas ao mesmo tempo pequeno, sabe? Tipo, muita gente no mesmo espaço e... Respire, Leonardo disse, e tinha humor genuíno nos olhos. Você está bem? Tirando minha dignidade que ficou lá no café de ontem? Sim, estou ótima, ele riu. Um som baixo e agradável que fez algo esquisito no peito dela, como se alguém tivesse acendido uma vela lá dentro. Sabe? Leonardo se inclinou levemente como se fosse compartilhar um segredo. Dignidade é superestimada. Já vi generais tropeçarem em tapetes e políticos caírem de palcos. Todo mundo é humano. Você fala como se tivesse visto o mundo inteiro. Digamos que viajei bastante, ele respondeu. E Clara percebeu que havia algo evasivo na resposta, como se ele estivesse medindo cada palavra. Antes que pudesse perguntar mais, Enzo apareceu como um vendaval de energia italiana. Ah, os pombinhos se encontraram de novo. Ele abriu os braços dramaticamente. Isso é destino, Amici-miei. O universo conspirando. A gente só... esbarrou. Clara tentou explicar, mas Enzo já estava no modo apresentador. Perfeito, porque eu preciso de voluntários para a aula de dança latina no Convés às 14 horas. E vocês dois são oficialmente recrutados. Eu não danço, Leonardo disse rapidamente. E eu tenho 2 pés esquerdos, Clara completou. Exatamente por isso vocês são perfeitos, Enzo piscou. Nos vemos às 2, inamorati. Não aceito desculpas. E saiu como tinha chegado, deixando um rastro de perfume caro e caos organizado. Leonardo olhou para Clara. Clara olhou para Leonardo. A gente realmente precisa ir? Ela perguntou. Acho que não temos escolha. Aquele homem parece o tipo que vai nos caçar pelo navio. Verdade, Clara riu. Então, nos vemos às 14 horas? Nos vemos. Quando ele se afastou, Clara encostou na parede e soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. O que estava acontecendo? Ela não era do tipo que ficava boba por homem. Não mais. Não depois de Rodrigo e toda aquela manipulação emocional. Mas havia algo em Leonardo que era diferente. Ele não invadia seu espaço, não fazia perguntas invasivas, não tentava impressionar. Era só presente, atento, como se realmente a enxergasse. Menina, você está flutuando. Dona Lúcia apareceu com um suco de laranja na mão e um sorriso maroto no rosto. Esse tal de Leon está mexendo com você, né? Mãe, para. Não vou parar, não. Você merece ser feliz, Clara. E aquele homem olha para você como se você fosse a única pessoa no navio. Você está exagerando. Mãe sabe das coisas, filha. Mãe sente. Às 14 horas em ponto, Clara estava no Convés, usando um vestido leve e sandálias baixas, torcendo para não fazer papel de ridícula de novo. Leonardo chegou alguns minutos depois, vestindo uma camisa branca de linho que o fazia parecer saído de um comercial de perfume. Pronta para o desastre? Ele perguntou. Nasci pronta. Enzo montou um verdadeiro espetáculo. Havia pelo menos 30 pessoas no Convés, a maioria casais animados e algumas senhoras italianas que pareciam levar dança muito a sério. A música latina começou a tocar, sensual e ritmada, e Enzo demonstrou os passos básicos com uma habilidade que beirava o impossível. Agora com os parceiros, ele anunciou. Leonardo estendeu a mão para Clara com uma reverência exagerada que arrancou uma risada dela. Milady, mas que gentleman! Ela colocou a mão na dele e sentiu um choque elétrico subir pelo braço. Não foi imaginação. Pelo jeito como os olhos dele se arregalaram levemente, ele também sentiu. Eles tentaram seguir os passos. Clara pisou no pé dele 2 vezes.
Leonardo errou o tempo 3 vezes. Enzo gritava instruções que pareciam em código. Não, não, Carino. É 1, 2, 3, não 1, 3, 2. Estou tentando. Clara gritou de volta, rindo tanto que mal conseguia respirar. Você dança pior que eu. Leonardo murmurou perto do ouvido dela, e a proximidade fez a pele de Clara arrepiar. Competição de quem dança pior. Eu ganho fácil. Aposto que não. Eles continuaram, tropeçando e rindo, até que algo estranho aconteceu. Talvez fosse a música, ou o sol no rosto, ou o balanço do navio, mas de repente os passos começaram a fazer sentido. Seus corpos se encaixaram, o ritmo os pegou, e por 30 segundos mágicos, eles dançaram de verdade. Leonardo guiou com firmeza, mas sem forçar. Clara se deixou levar confiando, e quando ele a girou e a puxou de volta, seus rostos ficaram a centímetros de distância. Os olhos cinzentos dele se fixaram nos dela, e o mundo ao redor desapareceu. Você está cheia de surpresas, ele disse baixinho. Você também. A música parou. Aplausos explodiram. Enzo gritou algo sobre jovem amor. Mas Clara e Leonardo ficaram parados por mais um segundo, respirando juntos, tentando processar o que acabara de acontecer. Eu preciso de água. Clara se afastou, de repente tímida. Eu vou buscar. Leonardo ofereceu. Enquanto ele ia até o bar, Dona Lúcia se aproximou com aquele brilho nos olhos que significava problema. Minha filha, se você não agarrar esse homem, eu mesma faço isso por você. Mãe, estou falando sério. Olha o jeito que ele olha para você. Parece até bobo de tão apaixonado. A gente se conheceu ontem. E daí, seu pai me conquistou em 2 horas. Quando é certo, é certo. Clara ia responder quando uma mulher se aproximou. Alta, magra, com cabelos loiros impecáveis e um vestido que provavelmente custava o salário de 3 meses de Clara. Ela carregava o celular como se fosse uma extensão do braço e tinha aquele ar de quem está sempre performando para uma câmera invisível. Oi, a mulher disse com um sorriso que não chegou aos olhos. Você é a moça que estava dançando com o Leon, né? Sou Clara. Lara Monteiro. Ela estendeu a mão com unhas perfeitas demais para serem reais. Influenciadora digital. 300 mil seguidores. Estou documentando todo o cruzeiro. Ah, legal. Clara apertou a mão dela, desconfortável. É, né? Lara olhou Clara de cima a baixo, um olhar que era pura avaliação. Então, você e o Leon estão juntos? A gente acabou de se conhecer. Lara inclinou a cabeça e havia algo calculista naquele gesto. Interessante, porque eu ouvi falar que ele é mais do que aparenta, sabe? Tipo, muito mais. Antes que Clara pudesse perguntar o que isso significava, Leonardo voltou com 2 garrafas de água. Lara imediatamente mudou de postura, jogando os cabelos para trás e sorrindo de um jeito diferente. Leon, que coincidência! Eu estava conhecendo sua amiga. Clara, ele disse, e o tom era educado, mas frio. O nome dela é Clara. Claro, Clara. Lara riu, mas o som era artificial. Bom, vou deixar vocês 2 sozinhos, mas depois a gente conversa mais, tá, Leon? Tenho uma proposta interessante para você. Quando ela se afastou, Clara sentiu um nó no estômago. Quem é ela? Alguém que gosta de aparecer. Leonardo entregou a água para Clara. Não liga para ela. Mas Clara já estava ligando. Porque havia algo na maneira como Lara olhou para ela, como se fosse uma competidora, uma ameaça. E pior, havia algo na maneira como Leonardo ficou tenso quando ela apareceu. Leon, Clara disse devagar, quem você é de verdade? Ele a encarou por um longo momento. Parecia estar travando uma guerra interna, decidindo o quanto revelar. Alguém tentando descobrir isso também. Ele finalmente respondeu. E antes que Clara pudesse insistir, os alto-falantes do navio crepitaram. Atenção, passageiros! Aqui é o capitão Ahmed Said. Por precaução, solicitamos que todos retornem às suas cabines e permaneçam lá até segundo aviso. Repito, retornem às cabines imediatamente. O tom de voz era calmo,
mas havia algo urgente por baixo. O convés entrou em confusão. Pessoas começaram a murmurar, preocupadas. Leonardo imediatamente mudou. A postura relaxada desapareceu, substituída por algo afiado, alerta. Ele olhou para o horizonte, estreitando os olhos. O que foi? Clara perguntou. Não sei. Ele mentiu e ela percebeu. Mas vamos para a sua cabine. Agora. Leon. Agora, Clara. O tom não era rude, mas era definitivo. Era a voz de alguém acostumado a dar ordens em situações de perigo. E foi nesse momento, vendo a transformação nele, que Clara percebeu. Leonardo Vale guardava segredos muito maiores do que ela imaginava. E o Aurora Mare estava prestes a se tornar muito mais que um cruzeiro romântico. 3 barcos pequenos apareceram no horizonte como manchas escuras contra o azul cobalto do mar de Omã. Clara os viu da janela da cabine e seu primeiro pensamento foi que eram pescadores. Mas a maneira como Leonardo ficou paralisado ao lado dela, com o maxilar travado e olhos calculando distâncias, disse que não eram. O que está acontecendo? Clara sussurrou, como se os barcos pudessem ouvi-la. Mo, preciso que você e sua mãe fiquem aqui, Leonardo disse, e havia algo diferente na voz dele, algo militar, afiado. Tranquem a porta, não abram para ninguém além de mim ou da tripulação oficial. Leon, você está me assustando. Ele virou para ela, e pela primeira vez, Clara viu medo naqueles olhos cinzentos. Não medo por ele, mas por ela. Eu volto, ele prometeu, mas preciso ir. Confie em mim. E saiu, deixando Clara com o coração aos pulos e Dona Lúcia agarrada ao terço. Nos corredores do Aurora Mare, Leonardo se movia com a precisão de quem memorizara cada centímetro do navio. Ele não era apenas Leon Vale, consultor de segurança. Era capitão Leonardo Vale, ex-oficial da inteligência militar, veterano de 5 missões em zonas de conflito, especialista em contra-terrorismo marítimo. E agora, aqui estava ele, usando a cobertura de passageiro para avaliar vulnerabilidades do navio a pedido de um fundo europeu de segurança privada. Irônico que a avaliação tivesse se tornado real. Ele chegou à ponte de comando sem ser barrado. O capitão Ahmed Said, um egípcio de 60 anos com olhos cansados e voz firme, o reconheceu imediatamente. Capitão Vale. Ahmed não perdeu tempo com formalidades. 3 embarcações não identificadas aproximando a 20 nós. Não respondem ao rádio. Padrão de aproximação agressivo. Piratas, Leonardo afirmou. Não perguntou. Milicianos recrutando ex-pescadores afetados pelas sanções, Ahmed confirmou. Inteligência egípcia nos alertou sobre atividade na região, mas não esperávamos. Eles viram o Aurora Mare nas redes sociais. Leonardo interrompeu, pensando rápido. Cruzeiro de luxo, passageiros ricos, publicidade excessiva, alvo fácil. Ou achavam que era. Ahmed sorriu sem humor. Temos você. Leonardo não sorriu de volta. Ele estava calculando. 3 barcos, provavelmente 15 a 20 homens. Armados, desesperados, imprevisíveis. O Aurora Mare tinha segurança, mas era treinada para bêbados e pequenos furtos, não para combate. Protocolo de lockdown total, Leonardo ordenou, e Ahmed não questionou. Passageiros nas cabines ou no salão principal. Nada de varandas. Feche as escotilhas dos convéses inferiores. E se eles tentarem abordar? Não vão conseguir. Leonardo disse com uma confiança que não sentia totalmente. Mas se conseguirem, eu cuido. Ele voltou pelos corredores, agora com propósito militar. Parou no arsenal de emergência do navio, onde encontrou Enzo Bianchetti, o eterno animador, agora pálido e sério. Leon, que diabos está acontecendo? Situação de segurança, Leonardo respondeu enquanto checava equipamentos. Preciso que você mantenha os passageiros calmos no salão, sem pânico. Eu sou o animador, não psicólogo de crise. Você é italiano. Improvise. Enzo riu nervoso, mas assentiu. Havia algo de corajoso naquele homem engraçado, Leonardo percebeu.
Os barcos se aproximaram. Leonardo subiu ao convés restrito com 3 tripulantes treinados e um arsenal limitado. Não era ideal, mas era o que tinha. Ele posicionou os homens estrategicamente, instruiu sobre quando atirar e quando não atirar, explicou que a prioridade era intimidar, não matar. Eles querem dinheiro e atenção, Leonardo disse. Não heróis mortos. O primeiro barco tentou se agarrar ao casco. Leonardo acionou as mangueiras de alta pressão, o protocolo padrão anti-pirataria. A água jorrou com força suficiente para desestabilizar a embarcação. Gritos raivosos em árabe ecoaram. Tiros foram disparados para o ar, mais ameaça que ataque. Leonardo não revidou. Não ainda. O segundo barco tentou pelo outro lado. Mesma tática, mesma resposta. Mas o terceiro barco foi mais esperto. Enquanto os outros 2 distraíam, ele se aproximou pela popa, onde a vigilância era menor. E conseguiram. 3 homens subiram usando ganchos e cordas, armados com AK-47 e facas. Leonardo os viu tarde demais. Um deles conseguiu entrar no corredor do convés C, exatamente onde ficavam as cabines dos passageiros, exatamente onde Clara estava. Leonardo correu. Seus pés martelaram o metal do convés, enquanto seu coração martelava o peito. Não podia falhar. Não de novo. Não como falhou com o tenente Marcos 3 anos atrás, quando uma emboscada em águas somalis levou seu melhor amigo. Não podia deixar outra pessoa morrer por sua hesitação. Ele virou a esquina e viu. Um dos invasores estava no corredor, gritando em árabe e inglês quebrado, mandando as pessoas saírem das cabines. Algumas portas se abriram. Passageiros apavorados apareceram. Uma criança chorou. E então Leonardo viu Clara. Ela estava parada na porta da cabine, com Dona Lúcia atrás, os olhos arregalados de terror, mas tentando parecer corajosa. O homem apontou a arma para ela. Você, fora! Agora! Algo se rompeu dentro de Leonardo. Ele se moveu com velocidade treinada, silencioso, letal. Desarmou o homem em 3 movimentos precisos, imobilizou-o contra a parede e o nocauteou com um golpe controlado. Tudo em menos de 5 segundos. Clara ofegou. Os outros passageiros ficaram paralisados. Leonardo respirava pesado, ainda segurando a arma do invasor, ainda no modo combate. E então ele olhou para Clara. Você está bem? Perguntou, e a voz saiu rouca. Ela assentiu, muda de choque. Fique aqui, ele ordenou suavemente. Eu volto. Os outros 2 invasores foram capturados pela tripulação. O capitão Ahmed negociou pelo rádio com os barcos restantes, que recuaram ao perceberem que o Aurora Mare não era alvo fácil. 20 minutos depois, embarcações da Guarda Costeira de Omã chegaram, respondendo ao chamado de socorro. A crise acabou, mas as consequências estavam apenas começando. No salão principal, passageiros se abraçavam e choravam. Enzo tentava acalmar todo mundo com piadas fracas e abraços sinceros. O capitão Ahmed fazia anúncios sobre segurança e retorno à rota. Clara procurou por Leonardo. Encontrou-o no convés externo, sozinho, olhando o mar como se procurasse respostas nas ondas. Leon, ela se aproximou devagar. Ele não virou. Você me mentiu, Clara disse. E não havia raiva na voz, apenas constatação cansada. Eu nunca menti. Omitiu, então. Você não é um simples consultor de segurança. Leonardo finalmente a encarou. E Clara viu coisas naqueles olhos que a assustaram e a fascinaram ao mesmo tempo. Viu fantasmas, viu dor, viu um homem que carregava um peso que ela não entendia. Eu fui militar, ele disse simplesmente. Inteligência, operações especiais. Passei 10 anos em lugares onde você não quer estar. Vi coisas que não consigo esquecer. E quando saí, pensei que poderia ser normal de novo. Pensei que poderia subir num cruzeiro e ser apenas Leon. E quem é Leon? Ainda estou tentando descobrir. Ele sorriu sem alegria. Mas quando vi aquele homem apontando a arma para você, Clara, eu soube quem eu sempre serei. Alguém que protege, alguém que não pode deixar pessoas se machucarem.
Clara deu um passo à frente. Seu coração ainda batia rápido, mas não de medo, de algo diferente. Algo intenso e assustador e maravilhoso. Você me salvou. Era meu trabalho. Não. Ela tocou o braço dele, e ele estremeceu com o contato. Não foi trabalho. Foi escolha. Você escolheu me proteger. Leonardo olhou para a mão dela em seu braço. Pequena, delicada, mas firme, como ela, e percebeu que estava perdido. Completamente perdido para aquela mulher que derramava café, tropeçava em carrinhos e agora o encarava como se pudesse ver através de todas as suas armaduras. Clara, Senhorita Nogueira. A voz estridente cortou o momento. Lara Monteiro se aproximava com o celular em punho e aquele sorriso venenoso. Que susto, né? Mas que sorte você ter o herói do navio cuidando de você pessoalmente. Clara se afastou de Leonardo, de repente consciente de como aquilo parecia. Não foi assim. Claro que foi. Lara já estava gravando mirando o celular nos dois. Gente, olha só. A moça que ganhou o cruzeiro num sorteio já está grudada no passageiro mais misterioso do Aurora Mare. Que timing perfeito, né? Lara, para com isso, Leonardo disse, e havia aço na voz. Por quê? Ela piscou inocentemente. Estou só documentando o romance do cruzeiro. Meus seguidores vão amar. A Cinderela moderna e o príncipe encantado que ninguém sabe quem é de verdade. Clara sentiu o estômago revirar. Aquilo não era documentação. Era veneno embrulhado em papel de presente. Você não sabe nada sobre mim, Clara disse, tentando manter a voz firme. Sei que você trabalha numa empresa de cosméticos. Sei que mora num apartamento alugado. Sei que terminou um noivado há 6 meses. Lara inclinou a cabeça cruel. E sei que agora está aqui num cruzeiro caríssimo, de repente próxima de um homem que claramente tem muito mais dinheiro do que aparenta. Você está insinuando que eu... Não estou insinuando nada, querida, só observando padrões. Leonardo deu um passo à frente, interpondo-se entre as duas. Chega! Apague esse vídeo! Agora! Ou o quê? Lara desafiou. Você vai fazer o quê exatamente? Aliás, quem é você de verdade, Leon? Porque ninguém desarma um pirata com aquela facilidade. Ninguém se move daquele jeito. Aposto que há uma história muito interessante por trás desses seus olhos misteriosos. E com isso, ela se afastou, deixando um silêncio pesado. Clara sentiu lágrimas queimarem os olhos, não por Lara, mas pela verdade nas palavras dela. Porque Clara sabia como aquilo parecia. A garota pobre que ganhou um cruzeiro e já estava se agarrando ao primeiro homem rico que apareceu. Era exatamente o que Rodrigo sempre dizia. Que ela era interesseira, que só queria subir na vida às custas dos outros. Clara, Leonardo tocou o ombro dela. Não, ela se afastou. Ela tem razão. Eu não pertenço aqui, não pertenço a esse mundo. Isso não é verdade, não é? Olha ao redor, Leon. Clara abriu os braços, mostrando o luxo do navio. Isso aqui custa mais do que eu ganho em 1 ano. As pessoas aqui usam relógios que custam mais que meu carro. E eu ganhei isso num sorteio. Sou uma intrusa. E agora vão pensar que eu estou te usando. Eu não penso isso, mas os outros vão. E pior, ela engoliu seco. Eu não sei nem quem você é de verdade. Você tem segredos, Leon, grandes, e eu não posso passar por isso de novo. Não posso estar com alguém que esconde quem realmente é. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Clara viu a luta interna nos olhos dele, a batalha entre o que ele queria dizer e o que podia dizer. Você tem razão, ele finalmente disse, e as palavras foram como facas. Eu tenho segredos, e talvez seja melhor assim. Melhor você se afastar antes que se machuque. Clara sentiu o coração se despedaçar. Não era o que ela queria ouvir. Queria que ele lutasse, que insistisse, que mostrasse que ela valia o risco. Mas ele não fez isso, e talvez isso dissesse tudo. Boa noite, Leon, ela murmurou. E voltou para a cabine com os olhos cheios de lágrimas que se recusava a derramar na frente dele. Dentro da cabine,
Dona Lúcia esperava com chocolate quente e abraços. O que aconteceu, minha filha? Clara contou tudo. As palavras de Lara, a conversa com Leonardo, a sensação horrível de não pertencer. Esse tal de Leon é idiota, Dona Lúcia declarou. Se ele não vê o que tem na frente, problema dele. Mãe, ele tem razão. Nós somos de mundos diferentes. Bobagem. O coração não tem CEP, Clara. Não tem conta bancária. Seu pai era motorista de ônibus e eu era professora. Ninguém dava nada pela gente. E sabe o que fizemos? Amamos mesmo assim. Construímos uma vida mesmo assim. Mas o papai não tinha segredos. Todo mundo tem segredos, filha. A questão é se a pessoa está disposta a compartilhá-los com você. E esse Leon, eu vi o jeito que ele olha para você. Não é olhar de mentira. É olhar de homem assustado de sentir demais. Clara queria acreditar, mas a dor ainda estava muito fresca. Naquela noite, o Aurora Mari continuou sua viagem sob um céu estrelado. Mas nos corredores, os olhares começaram. Sussurros, apontamentos. Lara havia feito seu trabalho bem. O vídeo já tinha 10.000 visualizações e os comentários eram cruéis. Essa aí é esperta, já garantiu o peixe grande. Golpista de Cruzeiro, versão 2025. Pobre coitado do cara, caiu no conto da Cinderela. Clara viu os comentários porque não conseguiu resistir, e cada palavra foi uma punhalada. Enquanto isso, Leonardo estava na suíte dele. Uma suíte que custava $15.000 à noite e que ele pagou sem pestanejar, encarando o celular. Havia uma mensagem do pai, Vitório Vale, o patriarca do Império Turístico. Vi as notícias, situação controlada, bem feito, mas há uma moça nas redes sociais. Cuidado com aproximações durante a avaliação. Você sabe como são. Leonardo jogou o celular no sofá. Seu pai achava que Clara era oportunista. Lara havia pintado esse quadro. E o pior, Leonardo não podia revelar quem realmente era, sem colocar em risco toda a missão de avaliação, sem expor sua família, sem transformar Clara em alvo. Mas também não podia deixá-la ir, não quando pela primeira vez em anos ele se sentia vivo, não quando aqueles olhos castanhos o faziam querer ser mais do que apenas o herdeiro ou o soldado. Faziam-no querer ser simplesmente ele. Ele pegou o celular de volta e ligou para o único amigo que tinha naquele navio. Pronto. Enzo atendeu com sua energia característica. Preciso da sua ajuda, Leonardo disse. Madonna, o senhor sério finalmente admite que precisa de um italiano para resolver problemas do coração? Enzo, diga, amigo, estou ouvindo. E Leonardo contou tudo. Quem ele era, por que estava ali, o que sentia por Clara, os obstáculos. Quando terminou, houve um silêncio do outro lado. Enzo, você é herdeiro de um império multimilionário e está apaixonado por uma moça que trabalha com cosméticos e acha que ganhou um cruzeiro de graça? Sim. E você acha que isso é um problema? Todo mundo acha que ela está me usando. Todo mundo é idiota, Enzo declarou. Eu vi aquela menina. Vi o jeito que ela olha para a mãe, como trata os camareiros, como fica vermelha quando você está por perto. Essa não é a postura de uma caçadora de fortunas, amigo. É a postura de uma mulher apaixonada e apavorada. Leonardo sentiu algo se soltar no peito. O que eu faço? Você luta, idiota. Você não enfrentou piratas para desistir de uma mulher por causa de fofoca de internet? Leonardo riu. Pela primeira vez em dias, riu de verdade. Obrigado, Enzo. Prego. E Leon, pare de ser covarde. Aquela menina merece a verdade. Quando desligou, Leonardo sabia o que precisava fazer, mas antes precisava de uma noite para planejar. Porque revelar quem era significava mudar tudo. E ele precisava ter certeza de que Clara estaria segura, protegida, preparada. Mas o destino tinha outros planos. Porque enquanto Leonardo planejava,
Um dos piratas capturados, Khalid, o mais jovem e mais desesperado, estava na cela de contenção do navio, bolando uma fuga. Ele tinha um irmão entre os que escaparam, tinha uma promessa de resgate e tinha um desejo ardente de vingança contra o homem de olhos cinzentos que o humilhou. E Khalid havia visto aquele homem com a moça de cabelos cacheados, a que chorava agora nos corredores, a que seria perfeita como refém. 3 dias se passaram como uma ferida aberta. Clara via Leonardo de longe, no café da manhã, nos corredores, no convés, mas eles não se falavam. Os olhares eram longos e carregados de coisas não ditas, mas nenhum dos dois dava o primeiro passo. Dona Lúcia estava ficando impaciente. Vocês dois são adultos ou adolescentes? Ela reclamou enquanto Clara fingia ler um livro na piscina. Vai lá e fala com ele. E falou o quê, mãe? Oi, você que tem segredos e deixou a louca do navio me chamar de interesseira sem fazer nada? Exatamente isso. Bota para fora. Clara suspirou. Talvez a mãe tivesse razão. Talvez ela estivesse sendo covarde também. Mas toda vez que pensava em se aproximar de Leonardo, lembrava dos comentários cruéis, dos olhares de julgamento, da sensação horrível de não ser boa o suficiente. Rodrigo tinha plantado aquilo nela. Anos de ouvir que era medíocre, que devia ser grata por alguém como ele e querer alguém como ela. E mesmo livre dele, as sementes venenosas continuavam crescendo. Vou dar uma volta, Clara anunciou levantando. Sozinha de novo? Filha, você precisa parar de fugir. Não estou fugindo, estou processando. Ela caminhou pelos corredores silenciosos. Era tarde da noite, quase meia-noite, e a maioria dos passageiros estava nos shows ou nos bares. Clara gostava daquele silêncio, da sensação de ser invisível por alguns momentos. Mas então ouviu passos atrás dela, rápidos, urgentes. Virou-se e viu Khalid, o pirata que Leonardo havia capturado. Mas agora ele estava livre, com olhos selvagens e uma faca na mão. Você, ele disse em inglês quebrado, vem comigo. Silêncio. Clara abriu a boca para gritar, mas ele a puxou brutalmente, prensando a lâmina contra a garganta dela. Silêncio ou morre agora. O terror paralisou Clara. Seu coração martelava tão forte que ela mal conseguia respirar. Khalid a arrastou pelos corredores de serviço, longe das câmeras, longe das pessoas. Eles subiram escadas de metal, passaram por áreas restritas, até chegarem a um convés de carga abandonado. Ali, ele a jogou contra uma parede. Você diz onde ele está. Khalid apontou a faca. O homem de olhos cinzentos. Ele me humilhou. Agora eu humilho ele. Clara respirava em soluços, mas forçou a mente a funcionar. Precisava ganhar tempo, precisava ser inteligente. Eu não sei onde ele está, ela mentiu. A gente não é próximo. Ele só me ajudou durante o ataque. Mentira! Khalid berrou. Eu vi vocês juntos. Ele gosta de você. Você está errado. Pergunte para qualquer um no navio. As pessoas acham que eu estou usando ele. A gente mal se fala. Khalid hesitou. Havia lógica distorcida nos olhos dele. A lógica de um homem desesperado que perdeu tudo. Então ele não vem salvar você? Não. Clara mentiu de novo, e as palavras doeram mais do que deviam. Eu não sou nada para ele. Enquanto isso, no outro lado do navio, Leonardo estava com o capitão Ahmed na ponte de comando quando o alarme soou. Fuga da contenção, Ahmed anunciou pálido. Khalid atacou 2 guardas e fugiu. Leonardo sentiu o sangue gelar. Onde está Clara? Como assim? Clara Nogueira, onde ela está? Ahmed checou os registros. Última localização. Corredor B, convés 3 a 20 minutos. Mas ela não voltou para a cabine. Leonardo já estava correndo antes de Ahmed terminar a frase. Seu treinamento militar entrou em ação. Memorizou a última posição, calculou rotas possíveis, pensou como um fugitivo desesperado pensaria. Áreas isoladas, sem câmeras, lugares onde reféns poderiam ser escondidos. O convés de carga. Ele correu como nunca havia corrido.
Subiu escadas de 3 em 3 degraus, ignorou os protestos de tripulantes, focado apenas em uma coisa: Clara. Quando chegou ao convés de carga, a cena o fez parar. Khalid segurava Clara pela garganta, a faca brilhando sob a luz fraca. Ela estava pálida, tremendo, mas ainda de pé, ainda lutando. "Solta ela", Leonardo disse, e a voz era calma demais, controlada demais. A voz que ele usava antes de matar. "O herói", Khalid riu sem humor. "Você veio." "Ela disse que você não viria, mas eu sabia. Eu disse o que ele queria ouvir", Clara gritou, e havia coragem na voz dela, mesmo com medo. "Porque eu não sou idiota. Clara, olha para mim." Leonardo falou baixo, mas ela ouviu. Seus olhos se encontraram, e ele tentou transmitir tudo o que não conseguira dizer nos últimos dias. "Vai ficar tudo bem, eu prometo." "Você não promete nada." Khalid apertou mais a faca. Uma gota de sangue escorreu do pescoço de Clara. Leonardo viu vermelho. "Última chance", ele disse. "Solta ela e eu garanto que você sai deste navio com vida. Você não está em posição de negociar." "Estou." Leonardo deu um passo à frente. "Porque sou capitão Leonardo Vale, ex-inteligência militar, veterano de dezenas de operações de resgate. Já desarmei homens mais perigosos que você usando apenas as mãos. Já salvei reféns em situações piores. E aqui está a diferença entre você e eu. Você está desesperado. Eu estou treinado." Khalid hesitou. Por um segundo, apenas um, sua concentração vacilou. Foi o suficiente. Leonardo se moveu com velocidade brutal, fechou a distância em 2 segundos, desviou da faca com um movimento de braço, girou o corpo e desarmou Khalid com um golpe preciso no pulso. A faca voou. Clara se soltou, e Leonardo imobilizou o pirata contra o chão com um joelho nas costas. Segurança chegou segundos depois, levando Khalid sob custódia reforçada. Leonardo ficou ali, respirando pesado, com adrenalina ainda queimando nas veias. E então viu Clara, encostada na parede, tremendo violentamente. Ele foi até ela, e sem pedir permissão, a puxou para um abraço. Clara desabou. Chorou como não chorava desde o dia que terminou com Rodrigo. Chorou o medo, o terror, a exaustão emocional dos últimos dias. E Leonardo a segurou, firme e seguro, murmurando coisas em italiano que ela não entendia, mas que a acalmaram mesmo assim. "Você está bem?" ele repetia. "Você está segura? Eu estou aqui." "Você veio." Clara soluçou contra o peito dele. "Mesmo depois de tudo, você veio." "Sempre viria." Leonardo afastou o rosto dela para olhá-la nos olhos. "Clara, sempre viria. Porque você não é nada do que aquela mulher disse. Você é tudo. Mas eu não sei quem você é de verdade. Então deixa eu te contar." Ele sorriu, cansado, mas sincero. "Meu nome completo é Leonardo Vitório Vale. Tenho 33 anos. Passei 10 anos no serviço militar em missões que não posso detalhar. Meu pai é Vitório Vale, dono da Vale International Group, resorts, cruzeiros, incluindo este. Sou herdeiro de um império que não construí e não sei se mereço. Carrego cicatrizes de guerras que ninguém vê. E pela primeira vez em anos, conheci alguém que me faz querer ser mais do que apenas o soldado ou o herdeiro. Alguém que me faz querer ser simplesmente Leonardo." Clara o encarou, processando cada palavra. "Você é o dono do cruzeiro?" "Meu pai é. Eu estava aqui incógnito avaliando segurança. Irônico, considerando o que aconteceu. Por isso você não contou antes." "Sim, e por quê?" Ele hesitou. "Porque toda vez que alguém descobre quem eu sou, tudo muda. As pessoas mudam, olham para mim diferente, querem algo de mim. E quando conheci você, derramando café e sendo completamente autêntica, eu só queria ser Leon. Só queria que alguém me visse sem o sobrenome, sem o dinheiro, sem o peso. Eu te vi." Clara tocou o rosto dele. "Eu vi você, Leon. Leonardo, quem quer que você seja. Vi o homem que dançou mal comigo e riu de si mesmo. Vi o homem que salvou minha mãe sem pensar 2 vezes. Vi o homem que tem pesadelos, mas ainda é gentil.
Como você sabe dos pesadelos? Porque eu também tenho. Ela sorriu molhado. Rodrigo, meu ex, ele me fez acreditar que eu não era boa o suficiente para nada, que qualquer homem que me quisesse estava fazendo caridade. Por isso, quando a Lara disse aquelas coisas, doeu tanto, porque parte de mim acreditava que era verdade. Leonardo segurou o rosto dela com as duas mãos. Escuta bem, Clara Nogueira. Você é mais do que suficiente, é extraordinária. E qualquer homem que não veja isso é um completo idiota, incluindo eu, pelos últimos 3 dias. Você não foi idiota. Estava assustado, estava apavorado, ele corrigiu, porque me apaixonei por você em 3 dias, e isso não faz sentido nenhum, mas é verdade. O coração de Clara parou e recomeçou. Você, o quê? Me apaixonei por você, Leonardo repetiu, e havia uma vulnerabilidade crua em seus olhos. Pela mulher que trata camareiros com gentileza, pela filha que trouxe a mãe para ver o mar, pela sobrevivente que ainda acredita em bondade apesar de tudo. Me apaixonei, Clara. Isso me aterroriza e me faz sentir mais vivo do que qualquer missão já fez. Clara não conseguiu responder com palavras. Então respondeu com ações. Puxou-o pelo colarinho da camisa e o beijou. Foi um beijo desesperado, faminto, cheio de dias de tensão não resolvida. Leonardo a puxou mais perto, aprofundando o beijo, derramando 3 dias de frustração em cada toque. As mãos dele nos cabelos dela, as mãos dela no peito dele, tentando estar mais perto, sempre mais perto. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Uau! Clara murmurou. Sim, Leonardo concordou. Então, o que acontece agora? Agora, ele entrelaçou os dedos nos dela. Eu te levo para o hospital de bordo, onde um médico vai verificar se você está bem. Depois, eu falo com meu pai e termino essa avaliação oficial. E então, se você aceitar, eu gostaria de passar o resto deste cruzeiro conhecendo a mulher real por trás dos olhos castanhos que me roubaram a paz. Isso soa... Perfeito, Clara sorriu. Mas tem uma condição. Qual? Para de me proteger de tudo. Eu não sou uma princesa numa torre. Sou uma sobrevivente. E se vamos fazer isso, fazemos como parceiros. Sem mais segredos. Leonardo a olhou com algo muito parecido com adoração. Parceiros, ele prometeu. Mas não posso prometer não te proteger. Faz parte de quem eu sou. Então eu vou te proteger de volta. Clara desafiou. Aceita? Aceito. Eles saíram do convés de carga de mãos dadas. E quando passaram pelo salão principal, onde Lara estava sentada com seu celular, Leonardo não soltou a mão de Clara. Pelo contrário, puxou-a mais perto e beijou sua testa na frente de todos. A mensagem era clara. Ela é minha, e eu sou dela. E todos que tiverem problema com isso, que se explodam. Lara empalideceu. Os passageiros cochicharam, mas Dona Lúcia, que estava tomando vinho com as senhoras italianas, ergueu a taça e gritou: Finalmente! Graças a Deus! Achei que ia ter que trancar vocês 2 num quarto. O salão explodiu em risadas, e pela primeira vez em dias, Clara e Leonardo riram juntos. O hospital de bordo era pequeno, mas equipado. O médico, um senhor de origem indiana com mãos gentis, verificou o corte no pescoço de Clara e declarou que era superficial. Vai ficar uma marquinha por alguns dias, mas nada permanente, ele disse enquanto aplicava um band-aid especial. Você teve sorte, senhorita Nogueira. Tive... Clara olhou para Leonardo, que não saía do lado dela. Muita sorte. Dona Lúcia chegou como um furacão, abraçando a filha com força suficiente para quebrar costelas. Minha filha, quando soube o que aconteceu, quase tive um treco. Estou bem, mãe, graças ao Léo. Dona Lúcia se virou para Leonardo e, para surpresa de todos, abraçou-o também. Obrigada por salvar minha menina. Obrigada por não desistir dela. Leonardo, claramente desconfortável com demonstrações públicas de afeto, ficou vermelho. Eu jamais desistiria dela, Dona Lúcia. Ótimo, porque agora você é oficialmente parte da família. E na nossa família, a gente não solta. Preparado?
Acho que sim. Ótima resposta. Dona Lúcia deu tapinhas no ombro dele. Agora, vocês dois têm muito que conversar. Vou deixar vocês sozinhos. Mas, Leonardo... Sim, senhora. Se machucar minha filha, eu te persigo. Eu tenho amigos em lugares baixos, entendeu? Entendi perfeitamente. Quando Dona Lúcia saiu, Clara riu. Ela está falando sério, sabia? Eu sei. E eu espero que ela mantenha a promessa. Porque se eu for idiota o suficiente para te machucar, mereço ser perseguido. Eles voltaram para o convés externo, onde o mar estava calmo, sob um céu repleto de estrelas. A lua cheia pintava um caminho prateado sobre as ondas, e o ar tinha aquele cheiro de sal e liberdade que Clara tanto amava. Me conta mais sobre você, Clara pediu, encostada na murada com Leonardo ao lado. A versão real, sem filtros. Leonardo respirou fundo. Entrei para as Forças Armadas aos 20 anos. Era rebelde, queria provar algo para meu pai. Queria ser mais que apenas o herdeiro. A militar me deu propósito, estrutura, missão. Fui destacado para a inteligência por ter facilidade com idiomas e análise estratégica. Passei anos em lugares como Somália, Oriente Médio, zonas de conflito onde... Ele parou, engolido com dificuldade. Onde vi coisas que ninguém deveria ver. Clara esperou, dando-lhe espaço. Perdi um amigo, Tenente Marcos Silva. Tínhamos 28 anos. Estávamos numa operação de resgate de um navio sequestrado por piratas somalis. Eu li os sinais errado. Achei que uma embarcação estava vazia. Não estava. Marcos entrou primeiro e... A voz falhou. Ele morreu instantaneamente. E eu carreguei o corpo dele por quilômetros até conseguir exfiltração. Léo, Clara tocou a mão dele. Depois disso, cada missão virou sobre não falhar de novo, sobre salvar todos, proteger todos, nunca mais perder ninguém. Virou obsessão e me consumiu. Quando finalmente saí do serviço há 6 meses, eu não sabia mais quem era sem a farda. E agora, ele olhou para ela, estou começando a descobrir porque você me faz querer ser mais do que apenas o soldado em alerta. Me faz querer relaxar, confiar, viver. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada por confiar em mim com isso. Sua vez, Leonardo provocou suavemente. Conta sobre o Rodrigo. Clara fez uma careta. Ele era controlador. No começo, parecia protetor. Não usa essa roupa. Deixa os caras sem graça. Não precisa sair com suas amigas. Você tem a mim. Por que você quer esse emprego melhor? Não sou o suficiente? Aos poucos virou prisão. Ele monitorava meu celular, meu e-mail, minhas redes sociais. Disse que era porque me amava demais. Leonardo apertou os punhos, mas não interrompeu. Levou 3 anos para eu perceber que amor não controla. Amor liberta. E quando terminei, ele disse que eu era ingrata, que ninguém mais ia me querer, que eu era medíocre e ele estava fazendo favor. Ele estava errado, Leonardo disse com uma intensidade que a fez arrepiar. Em cada palavra, você é extraordinária, Clara. E qualquer homem que não veja isso é cego e idiota. É engraçado. Clara sorriu molhado. Você diz isso e eu acredito. Mesmo conhecendo você há menos de uma semana. Mas faz sentido de um jeito que nunca fez com o Rodrigo em 3 anos. Porque isso é real. Leonardo virou-se para ela completamente. O que sinto por você é real. Assustador, intenso, rápido demais, mas real. Eu sinto o mesmo, Clara admitiu. E isso me apavora. Porque e se for só a adrenalina? E se for só o contexto louco deste cruzeiro? Então testamos, Leonardo propôs. De volta à terra firme. Vida real. Nada de piratas ou luxo de navio. Só eu e você descobrindo se isso funciona no mundo comum. Você toparia isso? O herdeiro multimilionário saindo com a analista de marketing que mora de aluguel? Clara, ele segurou o rosto dela. Eu não quero a analista de marketing ou a moradora de aluguel. Quero a mulher que derrama café e ri de si mesma. A filha que trouxe a mãe para ver o mar.
a sobrevivente que encara piratas e ainda acredita em amor. Quero você, em qualquer contexto, em qualquer lugar. E ele a beijou. Diferente do beijo desesperado de horas atrás, este foi lento, profundo, cheio de promessas não ditas. Clara se derreteu nele, sentindo cada músculo tenso de Leonardo relaxar, enquanto as mãos dele deslizavam pela cintura dela. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo como adolescentes bobos. Então é isso? Clara perguntou. A gente está junto? Se você aceitar namorar um ex-militar traumatizado com tendências superprotetoras e um sobrenome complicado, sim. E você aceita namorar uma desastrada com mãe intrometida e zero experiência com jet sets? Aceito. Leonardo riu. Especialmente a parte da mãe intrometida. Ela é ótima. Você diz isso agora. Espera ela começar a planejar o casamento. Leonardo ficou sério por um momento. E se eu não quiser esperar tanto tempo para casar? Clara engasgou. Você... o quê? Calma. Ele riu. Não estou pedindo em casamento ainda. Mas, Clara, eu tenho 33 anos. Já vi morte e destruição suficientes para saber que a vida é curta. E quando você sabe, você sabe. Eu sei que quero você na minha vida. Por muito tempo. Permanentemente, se você deixar. O coração de Clara batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Léo, a gente se conhece há uma semana. Eu sei. E não estou pedindo decisões agora. Estou só sendo honesto sobre minhas intenções. Não quero jogar, não quero enrolar. Quero algo real, construído, duradouro. Se você também quer, podemos ir devagar, mas com direção. Clara olhou para aqueles olhos cinzentos, tão sinceros que doía. Eu quero, ela sussurrou. Eu quero isso, quero você. E sim, me assusta. Mas pela primeira vez, o medo não me paralisa. Me faz querer ser corajosa. Então sejamos corajosos juntos. Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas, enquanto o Aurora Mari navegava rumo às Maldivas. E pela primeira vez, desde que subiram no navio, ambos se sentiam completos. Na manhã seguinte, Leonardo fez uma ligação. Pai, preciso te contar uma coisa. Vitório Vale, aos 65 anos, era um homem de poucas palavras e muitas expectativas. Quando Leonardo contou sobre Clara, houve um longo silêncio. O relatório de segurança? O pai finalmente perguntou. Está pronto. Envio hoje. Mas sobre Clara... Leonardo, você é adulto. Suas escolhas pessoais são suas. Mas entenda, a voz ficou mais dura, que a mídia vai investigar. Sua namorada vai ser exposta. Vão procurar podres, inventar histórias. Ela está preparada para isso? Vou prepará-la e vou protegê-la. Você não pode proteger alguém da imprensa, filho. Só pode estar ao lado enquanto enfrentam juntos. Então é isso que farei. Outro silêncio. Então, surpreendentemente, traga ela para jantar. Quando voltarem, quero conhecer a mulher que conseguiu fazer meu filho sorrir de novo. Leonardo desligou com um sorriso bobo no rosto. Enquanto isso, Clara enfrentava sua própria batalha. Estava no café da manhã com Dona Lúcia quando Lara se aproximou. Mas desta vez, sem celular, sem pose, parecia menor, cansada. Clara, posso falar com você? Clara trocou olhares com a mãe, que assentiu. Claro. Elas foram para o convés lateral. Lara ficou em silêncio por um momento antes de falar. Eu te devo um pedido de desculpas. Um enorme pedido de desculpas. Clara cruzou os braços, esperando. Eu fui uma vaca completa contigo. Lara continuou. Espalhei rumores, te expus, te julguei sem conhecer. E ontem, quando soube que você foi feita refém, eu... A voz falhou. Eu percebi que poderia ter contribuído para algo terrível. Se você tivesse morrido, parte seria culpa minha. Lara, me deixa terminar. Lara limpou os olhos. A verdade é que eu estava com inveja. Você tem algo real com o Leonardo. E eu passo a vida inteira criando coisas falsas para a internet. Romances encenados, amizades compradas, felicidade filtrada. Quando vi vocês dois, vi algo genuíno. E ao invés de admirar,
Destruí, porque é o que faço. Destruo coisas bonitas porque não consigo ter. Clara respirou fundo. Parte dela queria gritar, descarregar a raiva e a dor. Mas outra parte, a parte que sobreviveu a Rodrigo, entendia. Você machucou muito, Clara disse honestamente. Aqueles comentários, aquele vídeo, eles tocaram em inseguranças que eu já tinha. Fez tudo parecer sujo quando, na verdade, era a coisa mais pura que senti em anos. Eu sei, e não espero que me perdoe. Só queria que soubesse que estou genuinamente arrependida. Apaguei o vídeo. Postei uma retratação. Não desfaz o estrago, mas é o mínimo. Clara estudou o rosto dela. Viu sinceridade ali e cansaço. O tipo de cansaço que vem de viver uma mentira por muito tempo. Aceito seu pedido de desculpas, Clara disse finalmente. Não quer dizer que confiamos agora, mas aceito. Lara assentiu, claramente aliviada. Obrigada. E Clara, ele olha para você como se você fosse o sol. Não deixa ninguém, incluindo você mesma, te convencer do contrário. E com isso, Lara se afastou. Dona Lúcia apareceu ao lado da filha. Você é melhor pessoa do que eu. Eu teria jogado suco nela. Clara riu. Pensei nisso, mas a raiva só envenena a gente, mãe. Ela vai ter que viver com a consciência dela. Eu vou viver com minha felicidade. Essa é minha filha. Dona Lúcia abraçou-a com orgulho. Os últimos dias do cruzeiro foram mágicos. Leonardo levou Clara para um jantar privativo no convés superior, com velas e violino ao vivo. Ela usou um vestido que Dona Lúcia insistiu em comprar na loja do navio, e quando Leonardo a viu, ficou sem palavras por um minuto inteiro. Você está deslumbrante, ele finalmente conseguiu dizer. Você também não está mal. Clara provocou, mas estava corando. Eles jantaram, conversaram por horas, descobrindo pequenas coisas um do outro. Que Leonardo tinha fobia de palhaços desde criança. Que Clara sabia todas as falas de orgulho e preconceito de cor. Que ele tocava piano quando estava estressado. Que ela escrevia poesias ruins quando estava feliz. Quero ler essas poesias, Leonardo disse. Nunca! São horríveis! Então vou ter que roubar seu caderno. Tente. Ele tentou. Ela correu. Ele a pegou, girando-a enquanto ambos riam como crianças. Quando finalmente pararam, ofegantes, ele a beijou com toda a ternura do mundo. Eu te amo, Leonardo disse. Sei que é rápido, sei que é intenso, mas é verdade. Eu te amo. Clara Nogueira. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu te amo e isso me apavora e me deixa imensamente feliz ao mesmo tempo. Bem-vinda ao clube. Enzo, é claro, não deixou o casal em paz. Ele organizou um ensaio de dança de despedida, que era descaradamente uma desculpa para juntar Clara e Leonardo no palco. Colocou música romântica demais, fez comentários hilários demais e no final abraçou os dois como se fossem filhos dele. Vocês me dão esperança no amor, ele declarou dramaticamente. Quando casarem, eu quero cantar, mesmo eu cantando mal. Combinado, Leonardo prometiu rindo. Na última noite, antes de atracar nas Maldivas, Clara e Leonardo ficaram no convés até o amanhecer. Falaram sobre o futuro, sobre como ela conheceria o pai dele, sobre como ele conheceria os amigos dela, sobre desafios, expectativas, medos. Não vai ser fácil, Leonardo disse honestamente. Meu mundo é complicado, cheio de obrigações, expectativas, olhares julgadores. Eu sei, Clara entrelaçou os dedos nos dele. Mas eu não quero fácil, quero real. E você é a coisa mais real que já me aconteceu. Você também. Ele beijou a mão dela. Minha âncora em mares revoltos. Sua parceira em mares calmos e revoltos. Ela corrigiu. Parceira, ele concordou. Para sempre, se você me deixar. Para sempre, Clara prometeu. E quando o sol nasceu, pintando o céu de rosa e dourado, eles estavam juntos. Prontos para o que viesse,
Porque o amor verdadeiro não é sobre não ter medo, é sobre enfrentar o medo juntos, é sobre escolher todo dia estar ao lado de alguém, é sobre construir, crescer, lutar. E Clara e Leonardo estavam prontos para lutar, juntos. Epílogo. 6 meses depois. Clara ajeitou o vestido azul marinho pela 10ª vez, nervosa. O restaurante em São Paulo era do tipo que tem mais talheres do que ela sabia usar, e garçons que pareciam juízes silenciosos. Relaxa. Leonardo segurou a mão dela sob a mesa. Ele já te ama. Você não sabe disso? Sei sim. Conversei com ele ontem. Ele disse, e cito, finalmente você encontrou alguém que te coloca no lugar. O que vindo dele é praticamente um elogio efusivo. Clara riu nervosa. Vitório Vale chegou 5 minutos depois, pontual como sempre. Era uma versão mais velha de Leonardo. Mesmos olhos cinzentos, mesma postura ereta, mas com cabelos grisalhos e um ar de quem carregava impérios nos ombros. Clara, ele estendeu a mão. Um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. O prazer é meu, Sr. Vale. Vitório, por favor. Ele corrigiu e havia calor na voz. Vamos dispensar formalidades. O jantar começou tenso, mas aos poucos Clara relaxou. Vitório não era o ogro que imaginara. Era inteligente, observador, fazia perguntas genuínas sobre o trabalho dela, sobre sua família, sobre seus sonhos. E quando ela contou sobre Dona Lúcia e como a mãe havia reagido ao descobrir sobre Leonardo, Vitório riu. Um som profundo e raro que fez Leonardo olhar surpreso. Ela disse que se você machucasse Clara, ela te perseguiria? Vitório repetiu, ainda rindo. Eu gosto dessa mulher. Tem fibra. Ela tem. Clara sorriu. E cumpre promessas. As melhores sempre cumprem. Vitório ficou sério. Clara, vou ser direto. Meu filho passou 10 anos se destruindo em nome do dever. Voltou um fantasma. E em 6 meses com você, vi ele rir mais do que em 6 anos. Então, obrigado. Clara sentiu lágrimas ameaçarem. Eu não fiz nada de especial. Fez. Vitório insistiu. Você o amou. Sem pedir nada em troca. Sem se importar com o sobrenome ou o dinheiro. Amou o homem. E isso, minha querida, é raríssimo no mundo em que vivemos. Leonardo apertou a mão de Clara sob a mesa. Depois do jantar, Vitório fez um anúncio surpresa. O Aurora Mare II está sendo lançado mês que vem. Rota humanitária pelo Mediterrâneo, levando ajuda a comunidades pesqueiras. Leonardo vai supervisionar o projeto. Ele olhou para Clara. E gostaríamos que você fosse a coordenadora de comunicação, se aceitar. Clara ficou boquiaberta. Mas eu trabalho com cosméticos e é excelente no que faz. Checamos. Criativa, empática, eficiente. Vitório sorriu. Exatamente o que precisamos para contar histórias humanas. Pense a respeito. Na saída do restaurante, Clara ainda estava em choque. Ele está falando sério? Completamente. Leonardo a puxou para um abraço, mas sem pressão. Se não quiser, tudo bem. Você não precisa trabalhar para minha família para estar comigo. Eu sei. Clara encostou a cabeça no peito dele. Mas é uma oportunidade incrível. E fazer algo que importa. Sempre quis isso. Então pense com calma, sem pressa. 2 semanas depois, Clara aceitou. E 3 meses após isso, ela estava no convés do Aurora Mare II, ao lado de Leonardo, Dona Lúcia e Enzo, vendo o navio zarpar em sua jornada inaugural. A rota incluiria Grécia, Itália, Espanha e Marrocos, entregando equipamentos de pesca, suprimentos médicos e esperança para comunidades devastadas por conflitos regionais. Isso é incrível, Clara murmurou, olhando o mar. Você é incrível, Leonardo corrigiu. Essa foi sua ideia. A rota, o projeto social, tudo. Nossa ideia, Clara o corrigiu. Parceiros, lembra? Parceiros, ele concordou. Enzo se aproximou com 2 taças de champanhe. Um brinde, ele ergueu a própria taça. Aos pombinhos que se conheceram em meio a café derramado e piratas. Ao amor que sobrevive a mares revoltos.
e ao meu futuro como padrinho, porque vocês vão me escolher, certo? Óbvio. Leonardo riu. Espera, quem falou em casamento? Clara fingiu surpresa. Leonardo ficou sério, colocou a taça de lado e, diante de todos no convés, ajoelhou-se. Clara parou de respirar. Clara Maria Nogueira. Ele tirou uma caixinha do bolso. Você me encontrou quando eu estava perdido. Me amou quando eu achei que não merecia. Me fez querer ser mais do que apenas o soldado ou o herdeiro. Me fez querer ser simplesmente seu. Casa comigo? Clara olhou para ele, depois para Dona Lúcia, que chorava, depois para Enzo, que filmava tudo, depois para os tripulantes que aplaudiam. Sim, ela disse com a voz embargada. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel, um safira cercada de diamantes, azul como o mar, e a puxou para um beijo que arrancou aplausos de todo o convés. Eu te amo, Leonardo sussurrou contra os lábios dela. Eu te amo mais, Clara respondeu. Impossível. Aposta? Eles riram, abraçados, enquanto o Aurora Mare II navegava rumo ao horizonte, porque essa era a verdade que aprenderam. O amor não é encontrar alguém perfeito, é encontrar alguém imperfeito e decidir que vale a pena atravessar qualquer tempestade ao lado dele. É escolher todo dia mergulhar juntos, é ser âncora e vela ao mesmo tempo, é ser parceiros em mares calmos e revoltos. E Clara e Leonardo, a analista de marketing e o ex-militar, a sonhadora e o protetor, a mulher que derramava café e o homem que salvava vidas, escolheram exatamente isso. Escolheram o amor, escolheram a travessia, escolheram um ao outro e viveram. Não felizes para sempre sem problemas, porque a vida real não funciona assim, mas viveram juntos, construindo cada dia, enfrentando cada desafio, celebrando cada vitória. Viveram uma história real. E essa, descobriram, era muito melhor que qualquer conto de fadas. E aí, você gostou dessa história? Se a resposta for sim, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like maroto e apertar o sininho das notificações. Assim, você me ajuda a continuar trazendo histórias lindas e emocionantes como essa para você e para outras pessoas que, assim como você, adoram se perder em um bom romance. Sua curtida e inscrição fazem toda a diferença. Nos vemos na próxima história.